Nós iniciamos um novo tempo, né? Novo tempo litúrgico. Esse ano nós vamos ler Mateus, né? Vai ser o ano A. E agora, nesse novo tempo, a gente começa pelo Advento, né? Nós vamos, mais do que um novo tempo litúrgico, é um modo de vida que a gente é chamado, né? É mais do que só entrar nessa rotina, né? Das 4 semanas do Advento, da nossa espera. Mas para poder tomar o Advento, ele nos chama para uma nova consciência. Quando a gente começa por Mateus 24, que a igreja decide, e que Jesus fala, vigiai, né? Porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor, e ele fala, compreender isso, né? Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que fosse arrombado. O convite, quando começa o Advento, acorda, desperta, acorda e toma consciência de viver uma vida com mais coerência, com mais responsabilidade, uma vida sabendo para que ela foi feita. A gente precisa tomar consciência e tomar a dimensão que a nossa vida não é para a gente poder vivendo assim, a gente vai vivendo entre sonhos supérfluos, assim, a gente vai vivendo em ilusões e não pega a vida de verdade para pensar, o que é essa vida? O que é que eu sou chamada? E aí a gente vai vivendo essa vida mais ou menos. Esse período de vigia, esteja desperto, esteja atento, para que vida eu sou chamado? O que é que aconteceu? Essa consciência que eu vivo repetindo para vocês. Nós somos chamados, fomos feitos no amor para viver para o amor, né? A gente veio do amor para o amor. É assim. Então, dentro desse conceito, como é que eu estou caminhando? Acorda, sai da sonolência que o mundo está, vivendo um soninho. Acorda, para que a nossa vida não corra o risco de viver uma esterilidade, viver sem sentido, viver no vazio. A gente tem que ter uma razão para quê? Né? Aqui eu fui chamado. Nós não podemos desperdiçar tantas potencialidades que o Senhor pôs na vida de cada um. A nossa vida é para ser vivida com sabor. Senão, é uma vida que eu vivo falando com vocês, que é água de chuchu rala. A vida tem que ter prazer, tem que ter alegria. Eu tenho que ter consciência do que eu sou chamado. Então, quando ele fala, acorda, vigiai, esteja esperto, porque não é um contra-ataque, o ladrão vai chegar ou fechar a porta, não é isso, é muito mais do que isso. É ter uma vida de coerência, preparado para a hora que o Senhor, ou ele chega ou eu vou. Mas uma vida onde eu sei para que eu sou chamada. Para uma vida com Deus. Então, a nossa vida é feita de espera. Nós estamos sempre à espera. À espera de uma prova, à espera de um chamado, à espera do namorado, à espera do marido. À espera. Eu estou grávida, eu estou esperando. Eu estou sempre à espera de alguma coisa. Mas para que eu viva isso, eu tenho que ter preparação. Se eu tenho uma meta, se eu sei que eu vim de Deus, que Ele me criou por amor, para viver o amor, se eu tenho que avaliar a minha vida e ver que eu tenho que ter, se eu estou esperando por um encontro com o Senhor, eu tenho que ter uma preparação. A vida não tem mágica, tem investimento. Então, eu me preparo. Eu tenho que ter, e para esse preparo exige uma disciplina, não é? Exige um investimento. E hoje a tendência nossa é não investir na vida espiritual. A gente investe na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, então a gente está sempre preocupado com o visual, com a imagem. Nós estamos preocupados, tem que preocupar, tem que cuidar. A gente cuida de um tanto de coisa, menos no lado espiritual. E a ciência, ela veio trazer muita coisa maravilhosa para a nossa vida. Mas a ciência, ela foi relegando, o mundo moderno, hoje ele foi relegando a esperança, nessa espera,
para a nossa vida privada. Então, hoje, se você, a vida, como se a esperança fosse uma coisa pessoal. E não é. Porque a ciência pode dar tudo para o homem, mas ele não é capaz de redimir o homem. Quem redime o homem? O amor. E só. Então nós somos feitos do amor para o amor. É uma proposta de como é que eu conduzo a minha vida hoje. Então esse tempo é um tempo favorável. Sabe como é que a gente conhece a dimensão que nós estamos do ponto de vista espiritual? Baseado naquilo que eu espero. E agora nós estamos entrando na época do advento. Você já parou para pensar nessa época, o que você espera? O que nós como comunidade esperamos? O que nós como povo de Deus esperamos? A gente não para pensar, a gente liga uma primeira, vai no automático e já começa a correria do encontro dos amigos, dos inimigos, não é amigo oculto, é tanta confusão, é tanta apresentação de balé, formatura, judô, mudança de faixa, o povo só corre, agora tem Copa do Mundo, e marca, desmarca, e tem menino para consultório, e não tem, o povo quase podinha louca. E estamos na época do advento. É um tempo de oração, é um tempo de penitência. Nós perdemos o sentido completamente da penitência. Nós esquecemos que a sexta-feira tem um caráter penitencial. Quer ver? Quantos sexta-feira fazem jejum de carne? Filó, existe isso? Jejum de carne sexta-feira? Desde quando? Desde sempre. Esquecemos. Outro dia lá eu rezo com o povo, quando eu sair daqui, quando eu vou rezar o terço com o povo, aí eu propus, né? Quem me acompanha sabe, período de penitência, né, gente? Vamos deixar a carne da sexta-feira. O povo fica assim, mas não pode um franguinho, não pode um peixinho. Qual é o caráter penitencial? Perdemos a noção disso. Perdemos. Então, se eu estou fazendo memória, nós vamos fazer memória de um Deus que veio, que se encarnou, e que me deu, e que revelou para nós um Deus de amor, um Deus amoroso, um Pai, que nos ama sem igual, pode multiplicar, somar todo mundo, que não dá uma gota do amor dele por nós, que esse amor foi revelado, e que ele nos chama a essa esperança. Então, a minha vida é baseada nessa esperança, nessa espera dessa entrega, desse encontro. Como diz Santo Agostinho, Deus quando nos fez, colocou no nosso coração um desejo, né? Na verdade a palavra não é desejo, mas é uma nostalgia de Deus, é uma saudade de Deus, e Ele fala, o nosso coração só vai descansar quando puder repousar nele, porque nós somos dele, fomos feitos por Ele, né? Então fomos feitos no amor para o amor, que é Ele. Nosso coração só vai acalmar o dia que encontrar com Ele. Essa consciência nos falta, que fomos chamados para essa esperança de estar um dia com Ele, dessa esperança de um encontro, que eu sou chamada para estar de pé, porque quando o juiz entra numa sala, o que o réu faz? Fica de pé. Deus vai nos condenar, nos amaldiçoar? Não, somos filhos. O que eu estou tentando acordar todos nós é para que a gente possa entender que eu posso viver uma vida com sentido, ou eu posso viver uma vida absolutamente no nada. O que nós queremos dessa vida? De verdade, viver na esperança. Essa esperança que é a revelação de um Deus que é amor, de um Deus que me criou, e que se Ele me criou, se Ele existe, eu existo por causa do amor que Ele me fez. E se eu conseguir me manter por graça dEle, e viver na perseverança, Ele vai me dar uma coisa que se chama firmeza e constância, para que eu possa caminhar, para que eu não viva flutuando, porque na vida é assim, um dia se a vida está boa demais, eu tenho tudo que eu quero, eu vivo na soberba, e falo, tenho tudo, nem preciso de Deus. Quem precisa de Deus é pobre, que não tem nada, mas eu estou abastado, tenho tudo. Ou se eu perco alguma coisa, eu vivo na desilusão e me arrasto. Nós quando cremos, a gente vive numa constância. Por quê? Porque é a certeza de que Deus caminha conosco, porque se Ele me chamou e começou uma obra, Deus não deixa nada pela metade, Ele vai acabar o que Ele começou, porque Deus é perfeito, Ele termina aquilo que Ele começou. Então se eu tenho a minha vida sustentada nisso, nessa esperança, eu não posso ter flutuação,
Eu não vivo a vida flutuando. Um dia eu estou em alfa, outro dia eu estou lá péssima. Ó vida, ó céus, no desânimo. Desesperançado, desiludido, desanimado. E hoje, se vocês pararem e pensar, o mundo está assim. O povo está num desalento, sem esperança, ou colocando a esperança onde vai ruir. Eu não posso colocar minha esperança em você, minha esperança é só nele, porque ele vai faltar? Nunca. Vocês não podem titubear nessa resposta, não. Deus vai te deixar? Jamais. Jamais. Essa firmeza, essa constância te dá estabilidade para caminhar. É assim. E é tão interessante isso que na Bíblia nós temos duas imagens do que essa falta de esperança faz no corpo. Vocês conseguem lembrar? Tem duas cenas. Não lembram? Duas. Uma da mulher encurvada, há 18 anos, lembra? E a outra da mão seca. Isso é o que o espírito abatido faz, né? Aquela desesperança, aquele povo encolhido, ressequido, guardado. Nós temos Deus, então a gente se abre para a vida. Por quê? A gente está sozinho? Não, temos Ele. É essa consciência que o tempo do advento vai nos acordar. A minha vida ela tem que ter um compromisso com aquele que me criou. Eu quero viver para Ele, com Ele. Ajudar os irmãos da caminhada. Ajudar aí, se eu tenho essa consciência, eu vou ser sal na vida do outro. Eu vou ser luz na vida do outro. Falo, Jesus, abre meus olhos, porque antes além de abrir meus olhos, eu preciso da luz. Só abrir os olhos não me faz ver. Eu preciso da luz. Porque sem Ele eu enxergo o quê? Nada. É isso que a gente tem que tomar consciência, né? Que a gente é dependente dEle. Mas essa esperança é o motor que nos põe de pé. Porque é tão interessante isso, porque às vezes a gente está vivendo momentos da nossa vida de tamanho tumulto. Porque quando eu estou sem esperança, que eu estou desanimado, que vem aquelas tempestades na nossa vida, lembra outra cena da Bíblia. Lembra quando Jesus estava na barca com os discípulos, e no mar, o mar estava revolto, aquele tanto de tempestade, Jesus dormindo, como um santo, né? E os discípulos foram lá, acordaram ele e falaram assim, Senhor, não te importa? Não, nós vamos morrer, está sabendo não? Jesus deve ter olhado para eles, falou, homens de pouca fé, né? E o que Jesus falou? Lembra da cena? Ele levanta a mão e fala, cala-te. Isso é o papel da esperança na sua vida. Quando a nossa vida está tumultuada, cheia de problemas, e chega sempre mais alguém para ajudar, né? Fala, você está achando ruim, pode ficar pior, deixa eu te contar, vai acontecer tal coisa. Sempre tem a trombeta do Apocalipse solta. Tem aqueles, né? Que é a turma do pessimismo. Que te fala, você está achando ruim, não, vai piorar muito mais. É assim. Então é esse papel da esperança que levanta a mão, é o Senhor que fala, cala-te. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor, se a gente tiver assim permitido. E aí a Bíblia continua a história e fala que aí depois aconteceu o quê? Depois que Ele mandou calar. O que teve? Uma bonança. Uma grande bonança. Porque qual é o fruto da esperança dentro do seu coração? É a paz. É a alegria. É o confiar, né? Esperança tem um sinônimo, é fé. Então eu vivo porque eu vivo para amar e servir ao meu Deus. E Ele pode me ter dado 30 anos, 40, 50, 55 e meio, 60, 90, 101, como eu conheci uma avó. Lúcidas, bacana, 101. Fazendo a comidinha dela, animada. Eu não sei quanto tempo Ele chama. Como dizia Padre Léo, que todo mundo está aqui, tem uma senha. Ninguém sabe quem está na frente de quem. Ou se Ele que vai chegar antes. Mas como é que eu vou estar diante dEle? Como é que eu vou entregar a vida diante dEle? O que eu estou fazendo com a minha vida? Arrastando? Ou levando e vivendo a vida com a alegria de saber que eu caminho um dia de cada vez na presença daquele que é o meu Senhor, que me ama. Então eu vou poder celebrar o advento, a espera. E nós estamos esperando aquele que vem. Então quando eu penso nisso, eu penso, o que eu tenho que reorganizar na minha vida? Para este encontro. O que eu tenho que alinhar? Não é uma coisinha ou outra, não. Eu tenho que pegar minha vida de verdade, falar, toma jeito, e vamos viver uma vida com responsabilidade, com compromisso, sabendo para quem eu vivo. Para quem você vive, de verdade.
É aquilo que eu falei, não é o ladrão que vai chegar, não, é uma vida ordenada para amar e servir a Deus, e só. Guarda uma coisa, o mundo pode pensar o que quiser de você, te aplaudir, te dar medalhas, diplomas, condecorações. Isso acrescenta o que Deus pensa a seu respeito? Nada. Só ilusão, viu? Nada. A gente só é o que Deus sabe que somos e mais nada. Então por isso que a glória do mundo é a vã glória. Não é? A vã glória. Isso não nos leva a lugar nenhum. Mas então eu preciso aproveitar esse momento que nós estamos reiniciando um ciclo na igreja. Está começando um novo tempo litúrgico. Nós estamos tendo mais um tempo, né? Porque nós estamos no tempo da misericórdia, né? A paciência que Deus tem conosco é algo que me encanta. Ele nos espera, né? Mais do que a gente espera por Ele, Deus nos espera. Mais do que a gente acha que deseja a Deus, Deus nos deseja, né? E hoje eu falava com um adolescente lá no consultório. Quando fizeram todas as queixas, eu falei, eu sei o seu diagnóstico, qual é? A sua doença é a doença da alma. A sua alma está desidratada, desnutrida. Porque para mim poder medir a sede, eu sei, eu te pergunto quanto de água você toma por dia. E avalio o seu xixi para ver se está tomando a quantidade de água certa. Mas para avaliar a nossa sede de Deus, não tem como medir. Às vezes a gente tem um incômodo dentro de nós, compra. A gente acha que é desejo de comprar, e chega em casa, aquilo já nem perdeu o valor, estava mais bonito na vitrine, com a luz, chegou e falou, mas só isso, nem olha, nem usa. Quantas vezes? Então a gente reduz o nosso desejo naquilo que o dinheiro paga, mas o desejo que eu estou falando é um desejo que não se compra, aquilo que sacia a nossa alma, e essa resposta é Deus. Então como é que se eu tenho sede de Deus, Deus tem muito mais sede de você, da sua vida? O que ele falou para a samaritana quando ele sentou lá na borda lá do poço? O que ele falou? Acho que vou começar a fazer umas aulas com você de Bíblia, né, gente? Porque vocês não estão sabendo nada da palavrinha de Deus, né? Ele falou, dá-me de beber. Dá-me de beber. Isso é maravilhoso. É Deus que tem sede da sua vida. É Deus que, eu falei com vocês, mais do que você espera por Ele, Ele espera por nós. Ele espera uma brecha para você falar assim, oi, ele falou, oi, já chega inteiro. Que ele já é assim, ele chega. Mas ele não obriga, mas ele convida. Então nós temos que parar e pensar aquela pergunta que eu fiz para você. Nós entramos no advento, o que você espera para esse advento? Nós temos que ter uma vida com sentido. Não podemos continuar na correria que está a vida. Independente de qualquer coisa que está acontecendo no mundo, eu tenho uma vida diante de Deus. Eu tenho uma vida, um Senhor a quem eu respondo. E porque eu tenho que estar de pé diante do Filho do Homem. Eu tenho que poder olhar para Ele e dizer de verdade, Jesus, eu não passei ao largo da minha vida, mas eu vivi a vida que o Senhor me deu, com intensidade, com alegria. O que vai chamar o outro? Como é que você vai atrair as pessoas para Ele? Pela alegria, pela sua constância, pelo seu equilíbrio. Você não vai flutuar, porque a esperança é firme. Aonde que está a sua esperança? Em Deus. E essa esperança, você sabe que nem a morte te separa dele. Aí você vai entender que você foi chamado para uma bem-aventurança que é eterna. Isso é maravilhoso, gente. A gente não tem dimensão do que a gente foi chamado, não. A gente não tem dimensão do que Deus fez para nós. Não temos dimensão. Que convite que é esse de um Deus que nos cria? Quando eu penso que Ele nos pôs na mão, nos amassou, nos desejou, soprou e falou, és meu filho. Eu não tenho noção do que significa isso, não. Que o maior desafio da nossa vida é ser filho do Altíssimo. Andar com a dignidade de ser filho e entender que somos irmãos. Entender que somos irmãos. Isso é simplesmente maravilhoso. Então eu tenho que ordenar a minha vida. Eu tenho que ordenar a minha vida como diz São Paulo, né, gente? São Paulo é aquela coisa de louco, né? Quando ele fala que quando ele está aqui na carta aos Gálatas, quando ele fala que se a gente começa a ter a consciência do Espírito, né? Porque Jesus é tão encantador, que assim como ele falou com a samaritana, dá-me de beber, ele falou com ela assim, se você soubesse o dom que eu tenho para te dar,
Esse dom que Ele tem para nos dar é quem? É o quê? Hã? Que não é escolinha que vale nota não, gente. A gente é irmão. Nós estamos aprendendo. É o que é? É o Espírito Santo. A gente deveria chamar o Espírito Santo mais de uma vez por dia, para que Ele oriente meu caminho, não me deixe perder, porque só Ele sabe. Fala, me ilumina aqui agora, nessa escolha, porque nossa vida é feita de escolhas, o dia inteiro você escolhe. Nem a gente pode escolher, já falei com vocês, do Pai Nosso, começa com o Pai e termina com o mal. O mal é o anti-Pai. Então eu preciso pedir ao Espírito Santo sempre que me faça fazer o pedido para o Pai. Eu sempre tenho que entender para o Pai, assim como Jesus fez. Então me ajude a fazer as escolhas certas, porque Ele prometeu, pedi e receberei, está na palavra. Ele falou que a gente pode pedir. Então peça ao Espírito Santo, porque coisa material Ele vai te dar sim, desde que seja para a sua salvação. Mas peça a Ele as graças espirituais. Fala, Senhor, eu quero viver um advento diferente, eu quero me preparar, eu quero conseguir meditar esse mistério da encarnação, que o Senhor veio por amor a mim, a cada um. O Senhor veio para nos buscar, o Senhor veio para nos revelar um Pai de amor. Eu não quero um Natal só de comida, eu não quero um Natal de estômago, nem de consumismo, mas eu quero um Natal que eu preciso me orientar a minha vida. Eu não quero viver flutuando. Um dia eu tomo antidepressivo, outro dia eu tomo não sei o quê, outro dia eu tomo... Não! Nada contra o psiquiatra, né? Eu sou médica, então a gente precisa de remédio. Mas se a gente tivesse constância em Deus, estaríamos curados de tanta coisa. Mas não temos, porque não cremos. Não cremos nesse Deus que é verdadeiro, que um dia vai voltar. Não sei se Ele vai encontrar a gente, que nós vamos encontrar Ele lá. Mas vai encontrar com Ele. Isso é eterno, não é a história de carochinha. O Natal é uma realidade, Deus veio. E a gente faz memória no dia 24, no dia 25. Faremos memória. Mas também há um Deus que vem toda hora na nossa vida. É só chamar. É só dar espaço. É só abrir seu coração. É só se esvaziar e falar, vem, eu preciso do Senhor. Vem, Jesus, habita a minha vida. Dá sentido, dá valor, dá calor, Senhor. Dá sal, dá sabor. Me ajuda a andar por essa vida com alegria, deixando um rastro de amor por onde eu passar. Me ajuda a fazer isso aqui com o Espírito que São Paulo falou. Que eu viva no amor, na alegria, na paz, na bondade, na fidelidade a quem? A Deus. Na mansidão, tendo domínio de mim. Então não tem exagero. Eu bebo, mas eu não caio em coma alcoólico. Gente, tudo tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. A vida precisa de equilíbrio. Nós sem esperança, nós morremos. A esperança é o respiro da alma. É ela que nos faz de pé. O homem sem esperança está morto. Se você não abrir seus olhos e acreditar que hoje vai ter alguma coisa melhor, você não sai, você não levanta. Se o doente não acreditar que aquele remédio vai colocar ele de pé, então ele morre. Nós precisamos de uma razão maior, senão não nos curamos. É esse convite, mas para isso aqui, para crucificar os meus desejos, para poder me orientar a vida sem o Espírito Santo, eu não consigo. Eu preciso pedir a Ele que realmente me transforme, que o fogo que me queima, sem me consumir, me faça nova. Fala, Espírito Santo, vamos fazer um combinado? Me ajuda, me transforma para um novo Natal, para um novo ano. Vou começar o outro ano que não é o ano civil, é o ano litúrgico. Eu quero de verdade progredir na minha vida espiritual. Não quero ter essa vida mais ou menos. Eu quero de verdade ter uma fé firme. Eu quero de verdade acreditar em Deus. Mas a situação está difícil, está dificílima, mas não estou sozinha. A certeza que Deus caminha conosco. Mas você está sofrendo junto com Deus. Você está passando por isso, mas junto com Ele. Porque Ele falou que estaria conosco todos os dias. E Ele não pula. Nós é que damos as costas para Ele não. É nessa consciência que eu quero que a gente viva como cristão. O que você espera desse Natal, desse tempo do advento? Então fica atento, vigia. Você não sabe como que Ele vai te encontrar, aonde Ele vai te receber. Esteja atento no irmão, na palavra. Esteja atento naquilo que você leu, na palavra que o padre falou. Fica atento na Eucaristia, que você tem que encontrar com Deus vivo. Não faça nada como rotina. Reze o texto como se fosse o último.
comungue como se fosse a última Eucaristia, faça a confissão como se ela fosse a última. Então nós temos que ordenar a nossa vida. O cristão tem que ordenar. Nós temos que ter uma vida que seja para Deus, com Deus e em Deus. É para Ele que a gente vive, e só. É fácil? Claro que não. Pois eu tenho que me esvaziar, eu tenho que tirar meu ego e sair do eu para o nós, falar, vamos junto, amigo. Vamos caminhar. Mas é uma tarefa lindíssima. É uma proposta maravilhosa. Porque quando nós temos consciência dessa esperança que nos sustenta, por mais que seja difícil o que você está passando, nada te derruba. Por quê? Porque é Deus. Como é que nós damos conta de tanto problema? Por causa dele? Porque Ele não nos abandona? Ele que dá força? É assim. Mas nós temos que ser cristão de verdade. Nós não podemos ser aquela coisa que flutua igual folha de bananeira. Agora a onda é essa, então eu vou nessa. Agora a onda é aquela. Não. Deus já revelou. Tudo que Deus já tinha que falar, já falou através de Jesus. Ele já revelou o rosto dele de amor, de misericórdia. Jesus já contou para nós que a gente tem um Pai, que isso é real. Agora depende de nós como a gente quer viver esse advento. Então esse é um convite. Então advento mais do que um tempo, é uma proposta de uma maneira de viver, despertos, atentos, vigilantes. Que pode ser hoje? Pode. Eu posso não encerrar a noite? Posso. Mas eu posso despertar amanhã. Então que a gente desperte com alegria, porque foi te dado mais um dia de oportunidade. Eu já falei com você, se os santos pudessem ter inveja de nós, eles teriam inveja do tempo que temos para amar e servir a Deus. Então fica atento como é que Ele chega em você a cada minuto do seu dia. Como é que Ele fala, como é que Ele vem? Nas oportunidades. Aquele momento que você fala, não, mas agora não, falei para Ele, assim, Senhor, precisa de quê mesmo? É aquilo, aprender a reconhecê-lo. Como é que Ele chega? É saber reconhecer. Tem coisas que são memórias para sempre. E Deus é uma memória para sempre. Por quê? Porque tudo que lembra amor, lembra Deus. Né? Tudo que tem cheiro de amor, todo cuidado de alguém com você, ou quando você tem atos de cuidado e de bondade, você está revelando quem? Deus. E qual a coisa que mais se parece com os olhos de Deus? Qual? Não é possível. Os olhos de uma mãe. O que passa despercebido aos olhos de uma mãe? Nada. Mesmo que o filho finge. Fala, mãe, estou ótima. O que você está pensando o quê? Estou excelente. A mãe sabe até que não está bom quando o filho põe a chave na fechadura. O menino acabou de abrir a porta, a mãe pergunta de dentro, o que aconteceu? Eu falo, eu nem entrei. O amor de mãe é uma marca para sempre. Sabe qual que é a maior doença intratável no mundo? Que os psiquiatras não dão conta? A ausência de amor de mãe. Isso é uma ferida intratável. Intratável. E é tão interessante que hoje eu sempre tenho minha turma da rua, né? Meus encontros com meus irmãos de rua, né? É uma farra, né? Porque Jesus não repete. E aí hoje entre a turma que eu encontrei, tinha uma nova. E ela estava realmente fora do quadro mental, né? Mas eu, na vida dela, realmente eu estaria muito pior do que ela. Achei até que ela estava boazinha. Porque eu falei com Jesus, eu ia ficar pior do que ela. Muito pior. E deixei ela falar o que ela queria. E aí falei com ela, o que você deseja comer agora? E ela fala, não, agora, o que eu posso te dar agora? Que a gente só tem agora, não é? Para amar e servir a Deus eu só tenho agora. E aí ela pediu, e é tão interessante que ela pediu, eu quero um leite com Nescau, quente, e coxinha. Combina nada com nada, né? Mas no gosto a gente não discute. Pediu, é isso. E é tão interessante que ela viu outro e falou comigo assim, não precisa me dar não, que eu vou ali para a casa popular, dá para ele. Falei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é coxinha, outra é outra coisa. Vamos resolver o caso do outro, um de cada vez. Vamos resolver. E esse ficou me esperando. Quando eu entreguei,
E lá na padaria eles fazem as coisas com muito cuidado. O chocolate quentinho para ela. Ela cheirou, mesmo estando tampado. E ela falou assim: há quanto tempo eu não sentia o cheiro de mãe? Mesmo nos delírios. Por quê? Porque amor de mãe é algo que marca, porque marca como cuidado, como ternura. Eu fiquei pensando, quantas vezes essa mãe deve ter feito um chocolate quente. Pegou um leite com Nescau e deu para ela, mesmo com toda a pobreza. Fez para ela. E ela saiu cheirando e falando: há quanto tempo eu não sinto o cheiro de mãe? E assim na vida a gente precisa sentir o cheiro de Deus, do cuidado dele, do zelo, de tantas vezes que ele vem no nosso dia e você fala: agora foi o Senhor, né? Isso foi cuidado seu, isso é delicadeza sua, isso é amor seu por mim. Aquilo que eu venho treinando vocês, que vocês precisam aprender a fazer a experiência de ser amados. Não é ser amado por mim, não. É por Deus, esse amor incondicional, esse amor que te abraça, que te acolhe, te põe no colo. E quando a gente peca, ele agarra mais no nosso pescoço, sempre para não nos perder. Esse amor enlouquecido por cada um de nós, que nos convida a reorientar a nossa vida para ele. E que porque o nosso DNA é da bondade, porque nós fomos feitos por ele. Então mesmo o mal que existe em nós não pode ser maior do que a bondade do nosso Pai. Porque somos filhos dele. Então é dentro de nós, a bondade é dele. O cuidado com o outro é dele, porque eu tenho que refletir ele. E aí, lembrando que o padre Fábio falou esses dias, se hoje eu tivesse que encontrar com ele, se hoje ele me chamasse, ou se hoje ele chegasse, para a gente poder saber como é que está a nossa caminhada de conversão, a gente precisa pensar: se Jesus me olhar agora, o que dele ele vai poder reconhecer em mim? Pensem nisso. O que na minha vida já é a imagem dele, já é a semelhança dele? Isso revela como é que está a nossa caminhada de conversão. Precisamos acordar, despertar, estar atento para esse Deus de amor que vem todo momento na nossa vida, que vamos fazer memória dele, mas vamos nos preparar para o encontro definitivo com ele. Que o Espírito Santo, sob a intercessão poderosa de Nossa Senhora, que é mãe, né? E o olhar de mãe ninguém engana. Ela que é mãe, possa interceder nessa noite por nós, para pedir a Jesus, ao Filho, que ela está do lado dele. Ela que é aquele olhinho de mãe, né? Porque o olho de mãe é assim. Mãe olha para a gente ver o que não está bom. Mãe é a única que tem coragem de falar com o filho assim: essa roupa está horrorosa. E já vai lá dentro e troca. Então, é o olhinho de mãe. Ela vai olhar para nós agora. E vai cutucar Jesus e falar: ela precisa dessa graça espiritual para viver bem o advento. Para reorientar a vida. Para entrar no caminho. Para que a gente possa viver como a gente precisa viver. Como filho e filho amado de Deus. Não é qualquer filho, não é qualquer filha. Filho amado de Deus. Deus espera por nós. Mas nós também precisamos esperar por esse encontro. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Jesus, através do coração imaculado de Maria, as graças espirituais, para que o nosso advento seja vivido não numa superfície, mas numa profundidade. Que a gente reoriente a nossa vida sob a guia do Espírito Santo de Deus. Que assim seja.